E aí, vamos falar de Gênesis 21? Esse capítulo é um verdadeiro divisor de água, sabe? É aquele momento em que anos e anos de espera, de dúvida, finalmente encontram uma resolução. É a história de um riso que muda completamente de cara, de uma promessa que, ufa, vira realidade. Bora mergulhar nisso? Olha, essa frase aqui, ela praticamente resume o capítulo inteiro. É o momento em que a fidelidade divina se manifesta de um jeito que não tem como negar. A questão aqui não é o que os humanos conseguiram fazer, mas sim o que foi prometido lá atrás e que agora finalmente foi cumprido. Bom, para a gente entender toda a profundidade desse capítulo, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa vendo a promessa se cumprir, depois olha o texto por diferentes ângulos, ouve o que os grandes pensadores falaram sobre ele, descobre uns detalhes escondidos e, no final, traz tudo isso para os dias de hoje. Fechado? Então vamos lá, começando pelo começo, os acontecimentos que dão o ritmo para essa história toda. Tá, e o que acontece aqui na prática? Primeiro, o impossível se torna real. Isaac nasce. Aí aquele riso de dúvida da Sara vira um riso de pura alegria. Só que essa alegria tem um preço, né? Ismael, que foi a solução humana para o problema, acaba sendo afastado. E no meio dessa dor toda, Agar encontra o cuidado de Deus lá no deserto. E para fechar, Abraão finalmente firma um acordo de paz, um sinal de estabilidade. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Tudo acontece no tempo certo. Percebe? Não é no tempo confortável. O tempo divino quase nunca bate com a nossa pressa, com a nossa ansiedade. Isaac não nasceu quando seria mais fácil ou conveniente. Ele nasceu exatamente quando o propósito maior por trás de tudo estava pronto para ser revelado. Beleza. Agora que a gente já viu o que aconteceu, vamos aprofundar um pouco. Para a gente sacar de verdade Gênesis 21, a gente precisa ir além do óbvio. O texto tem várias camadas, sabe? E o que a gente enxerga depende muito da lente que a gente usa para olhar para ele. Olha só que interessante. Se a gente usa uma lente histórica e teológica, o foco é um só: confirmar a linhagem da promessa. Isaac é o cara, o herdeiro escolhido por Deus, ponto. Mas, se a gente bota uma lente psicológica e social, a gente vê outra coisa: a jornada emocional da Sara, saindo da vergonha para a alegria, e a lição difícil que o Abraão teve que aprender sobre deixar ir. E tem mais: com uma lente espiritual, a história mostra que o cuidado de Deus é para todo mundo, viu? Tanto para o Isaac quanto para o Ismael. Ninguém fica de fora. E é claro que a gente não está inventando a roda aqui, né? Muita gente boa já quebrou a cabeça com esse texto. Vamos dar uma olhada no que algumas das mentes mais brilhantes da teologia disseram sobre Gênesis 21. Começando com Santo Agostinho. Para ele, essa história é uma baita de uma alegoria. É como se fossem dois mundos se chocando. De um lado você tem o Isaac, que é a pura graça, o presente que vem só de Deus, sem esforço. Do outro, tem o Ismael, que representa o quê? O esforço humano. Aquela nossa mania de querer ajudar Deus, sabe? E que, no fim das contas, gera algo que não se encaixa no plano original. Agora, João Calvino, ele vai direto na parte mais espinhosa da história, a expulsão de Ismael. E a leitura dele é a seguinte: isso não é crueldade. Pelo contrário, é uma ação necessária para preservar o plano maior de redenção. Para Calvino, Deus não está sendo injusto aqui, ele só está sendo muito específico e cuidadoso com os seus propósitos. Já o Martinho Lutero, ele olha com uma lupa para Sara e principalmente para a transformação do riso dela. Porque vamos lembrar, o primeiro riso dela foi de descrença, de ironia. Já esse riso, aqui no capítulo 21, é outra coisa. É o riso da gratidão, é a marca de uma fé que amadureceu na marra depois de ver o impossível acontecer na frente dela. E para fechar essa rodada, olha essa do Charles Spurgeon. Ele resume a essência do milagre. Isaac não era só difícil de acontecer, ele era impossível pelas leis da natureza. A existência dele é a prova viva de que as promessas de Deus, muitas vezes, precisam quebrar a nossa lógica para poderem se tornar realidade. Ok, agora a gente vai fazer um trabalho de detetive. Vamos cavar um pouco mais fundo, porque a Bíblia é assim, né? Cheia de significados escondidos nos nomes, nos lugares, nos pequenos gestos, e Gênesis 21 é um prato cheio para isso. Para começar, o próprio nome, Isaac, significa ele ri. É a chave de tudo. Um nome que podia ter sido uma lembrança eterna da dúvida dos pais, vira, na verdade, um monumento vivo da alegria que Deus trouxe para eles. E isso nos mostra a jornada do riso em 3 estágios. Começa com a dúvida, aquela risadinha de canto de boca, quase cínica, de até parece. Depois vira espanto, aquele momento de queixo caído quando o impossível começa a acontecer. E por fim, explode.
Vira o riso solto, livre, o riso da alegria de quem vê a promessa cumprida. E não é só o nome da pessoa, o nome do lugar também fala, Berseba, onde o Abraão faz o acordo. Significa poço do juramento. Pensa bem, depois de décadas vivendo como nômade, cheio de incertezas, esse lugar vira um símbolo de estabilidade. É um pacto que firma os pés dele na terra. E tem mais detalhes que apontam para o futuro. Saca só, a Agar encontrar Deus de novo no deserto, isso mostra que o cuidado divino não é um evento isolado, é constante. E o Abraão, ele vai lá e planta uma tamargueira, uma árvore que demora um tempão para crescer. Isso é uma metáfora linda da fé, né? É um gesto de quem não está pensando só no amanhã, mas lá na frente, nas próximas gerações. Fica a dica, quem vive de promessa aprende a pensar a longo prazo. Certo. Depois de toda essa viagem pelo texto, pelos significados, pelos comentários, a pergunta que fica é, e daí? O que Gênesis 21 tem a ver com a gente hoje? Como é que essa história de milênios atrás conversa com as nossas esperas, as nossas promessas, as nossas vidas? E aqui vem uma das lições mais doídas, talvez, do capítulo. E isso leva a gente para uma outra ideia bem profunda sobre o que é fé. Uma fé madura não é só sobre comemorar quando a promessa chega. É sobre ter força para aguentar o tranco do processo. Sabe, aguentar os desertos, as perdas, a espera que parece não ter fim. É sobre amadurecer no caminho. E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui. Gênesis 21 é a prova de que o tempo de Deus é perfeito. A mensagem final é um convite. Confia nesse tempo, mesmo quando a espera tem insuportável. É entender que a pressa, aquela que vem do desespero, quase nunca gera os mesmos frutos que a fé paciente. E fica a pergunta no ar: o que é que, na nossa vida, ainda está esperando para se transformar no riso da promessa cumprida?